Então, esse exercício fez parte da primeira aula. Eu até mantive a numeração dele aí, o número 4 da lista dos exercícios que eu fiz. E já coloquei para vocês o modelo dele. E a gente agora vai trabalhar com as restrições. Quando nós resolvemos um exercício de programação linear através da resolução gráfica, nós iniciamos primeiro pelas restrições técnicas. E o que acontece? Como são inequações, essas restrições técnicas no gráfico x1 e x2, elas vão indicar semiplanos, vão mostrar semiplanos. E como nós temos mais de uma restrição, a região alvo, que é o local onde a nossa solução vai aparecer dentro dessa região alvo, é uma interseção, é onde os semiplanos se sobrepõem um ao outro. Onde um encontrar com o outro vai ser a nossa região alvo. Então nós vamos começar. Eu vou passar para a próxima tela. Nessa próxima tela vão estar as restrições técnicas. Eu não vou colocar a restrição de não negatividade na próxima tela. Eu não coloquei pelo fato de a gente saber que essas restrições de não negatividade indicam que a gente vai trabalhar com o primeiro quadrante. Bom, então, o primeiro passo é pegar essas inequações que representam as restrições técnicas e transformá-las em equações. Transformando cada uma dessas inequações em equações, nós sabemos que nós vamos trabalhar com retas. E dos infinitos pontos que uma reta possui, para definir o desenho dele, o gráfico, a gente precisa de apenas dois. Então nós vamos pegar essa primeira inequação, vou mostrar a equação correspondente. Meus queridos, caso tenha alguma coisa que fique obscura, por favor, é só abrir o microfone e me chamar. Então transformamos em equação e precisamos de dois pontos. Uma simplificação na hora de nós colocarmos os pontos no gráfico é indicar a interseção com o eixo x1 e num outro ponto indicar a interseção com o eixo x2. Quando a gente faz essas interseções com os eixos, significa que a gente vai pegar, por exemplo, vou fazer a interseção com o eixo x1. Nesse ponto de interseção com o eixo x1, eu não sei o valor de x1, mas eu sei que x2 vale 0 nesse ponto. Então, eu vou botar aqui, interseção, vou escrever assim, interseção da reta com o eixo Vocês estão escutando o cachorro? Só na hora da aula. Então o que eu vou fazer? x2 igual a 0. Fazendo x2 igual a 0, nós vamos ter 20x1 igual a 80. Lembrando que o x2 zerou aqui. O 10x2 ficaria 10 vezes 0, que dá 0, eu não preciso escrever. Daqui eu tenho que x1 igual a 4. Bom, eu já tenho um ponto. O ponto seria x1 igual a 4, x2 igual a 0. Eu vou agora fazer a interseção dessa reta, interseção da reta, com o eixo x2. Para fazer isso, nós precisamos fazer x1 igual a 0. Fazendo x1 igual a 0, nós vamos ter
Aí, que é o contrário, né? 20 vezes 0, eu não vou precisar escrever. Nós vamos ter 10 x2 igual a 80. Logo, x2 vai ser 80 dividido por 10, vai ser 8. Então o ponto vai ser x2, x1 igual a 0, x2 igual a 8. Basta colocar, seria mais ou menos isso aqui, ó. A gente vai colocar aqui x1 e aqui x2. Aqui nós vamos colocar totalmente fora de escala, tá, pessoal? O 0 e o 8, 4 e 0. Então seria mais ou menos isso aqui. Finge que está passando aqui no 4. Nós teremos isso. Agora o teste da região, né? A gente pega o 0, 0, a gente vai verificar. Essa reta, a gente só está trabalhando no primeiro quadrante. Dividiu em duas. A reta dividiu o plano do primeiro quadrante em dois semiplanos. O abaixo da reta e o que está acima da reta. A gente pega o 0, 0, faz o teste do 0, 0 na inequação. Então vamos pegar aqui o teste da origem. Na inequação, eu vou aplicar o 0, 0. Então vai ficar teste da origem, x1 igual a 0, x2 igual a 0. Então vai ficar 20 vezes 0, mais 10 vezes 0, menor ou igual a 80. Então nós vamos ter que 0 é menor ou igual a 80. Essa afirmativa é verdadeira. Eu mostrei na primeira parte da aula que eu mandei para vocês, né? A gente mostrava o seguinte: aqui nós temos duas afirmativas. Fala que 0 é igual a 80, que é falsa, e que 0 é menor que 80, que é verdadeira. Se uma dessas afirmativas for verdadeira, a afirmativa principal é verdadeira. Isso significa que a região, nós temos, lembrando, né? Tínhamos a região que estava acima da reta e a região que está abaixo da reta. O 0, 0, ele pertence à região que está abaixo da reta. Se o teste com a origem com 0, 0 deu verdadeiro, significa que essa região abaixo da reta é a região do plano que nos interessa, é o semiplano que nos interessa, é a região do semiplano. Aqui, ó. Como a gente está limitado pelos eixos, a gente está trabalhando só no primeiro quadrante, nós pintaríamos isso aqui. Pessoal, vou dar uma pausa aqui. Vamos fazer então a mesma coisa para a segunda inequação. Nós vamos transformá-la numa equação, vamos utilizar a equação correspondente para que a gente possa fazer o traçado da reta. A equação correspondente x1 mais x2 igual a 5. Então vou pegar a interseção com o eixo x1 significa que eu vou ter que fazer x2 igual a 0. Daqui nós vamos ter que x1, se x2 igual a 0, x1 mais 0 seria... Professor, Sim. Só assim, uma dúvida aqui rapidinho. Vamos dizer que hipoteticamente 0 fosse maior do que 80, então eu pintaria a parte de cima, é isso? O que é verdadeiro, sim. No caso aqui, vamos supor que você tivesse pego um ponto aqui, ó. Você está conseguindo enxergar aqui, ó, o que eu desenhei ali? Você viu ali? Sim. Aquele ponto. Aí vamos supor que fosse assim, ó. Vamos supor, não, vamos dar um exemplo aqui. Já que você falou, vamos lá. Vai ficar bem claro. Aqui eu vou pegar esse ponto, vai ter coordenadas
7, x1 vale 7, e o x2, vamos supor que valha, vamos deixar o 8 mesmo, 7 e 8. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou jogar esse 7 no lugar do x1, aí vai ficar 20 vezes 7, 140, mais 10 vezes 8, 80. Aí ficaria assim, ó, 140, 220 maior ou igual a 80. Aqui você tem duas afirmativas de novo. 220 é igual a 80 e 220 é maior que 80. Sendo que essa daqui é verdadeira, que torna essa verdadeira. Então, se a gente estivesse com essa condição, eu que eu mudei, né? Não é maior, é menor. Aqui no problema é menor. Mas aqui eu mudei a condição. Se nós tivéssemos essa condição dessa desigualdade ser maior ou igual, essa parte aqui estaria verdadeira. Essa região aqui. Então, ao invés de pintar essa região que eu pintei de azul, eu pintaria a região contrária. Tá? Beleza, professor. Obrigado. Entendi. Entendido? Então vamos prosseguir. Entendido. Então a interseção com o eixo x1, nós fizemos x2 igual a 0. Vai ficar x1 mais 0 é igual a 5, logo x1 é igual a 5. O ponto que nós vamos usar aqui é o ponto cujas coordenadas são x1 igual a 5 e x2 igual a 0. Vamos fazer agora a interseção com o eixo x2. Nesse caso, o x1 vai ser igual a 0. Nós vamos ter 0 mais x2 igual a 5. Significa que x2 é igual a 5. Então o ponto que a gente vai marcar é o 0 para x1, 5 para x2. Um rascunho muito safado aqui, ó. Vamos colocar x2 e x1. Então, primeiro ponto, 5 e 0. 5 para x1, 0 para x2. O outro ponto, 0 para x1, 5 para x2. Então, já temos os dois pontos. Tendo dois pontos definidos, a gente pode fazer o traçado da reta. Lembrando que a gente vai trabalhar só no primeiro quadrante, né? Por conta das restrições de não negatividade. Então aqui o teste da origem. Peraí, gente. Isso aqui é... Não sei como é que isso acontece. Eu acho que eu apertei alguma coisa aqui. Não deveria estar saindo esses riscos. Eu ainda não entendo por que acontece isso. Vamos ao teste da origem. Aí vamos aplicar o 0, 0 na inequação. Né? Lembrando que a equação x1 mais x2 menor ou igual a 5. Então, aplicando as coordenadas, vai ficar 0 mais 0 menor ou igual a 5. Daqui a gente vai ter que 0 menor ou igual a 5, que é uma... Então vai ficar 0 igual a 5, que é verdadeiro, ou que é falsa. Agora sim, que é verdadeira. 0 menor que 5. Então, se tem uma... Professor, lá em cima está maior ou igual a 5. Maior ou igual a 5, é verdade. Deixa eu mudar aqui. Obrigado. Vou mudar tudo aqui, então. Vamos lá. x1 mais x2 maior ou igual a 5. Testando 0, 0, nós vamos ficar com 0 mais 0 maior ou igual a 5. Então, 0 maior ou igual a 5. Primeira afirmativa, 0 é maior do que 5, é falsa. Segunda afirmativa, o
0 é igual a 5, falsa também. Então, essa afirmativa aqui é falsa. Significa dizer o seguinte, que a região que contém o 0, 0, essa região aqui de baixo, ó, é a região de baixo da reta, né? É a região que não será pintada. Tá? Se deu falso, 0, 0, pertence à parte de baixo, ao semiplano que está abaixo da reta. Nós temos o semiplano que está abaixo e temos o semiplano que está acima da reta. Nós escolhemos um ponto do semiplano que está abaixo e jogamos na inequação. Deu falso. Então, eu não posso pintar essa região que está abaixo. Então, eu vou ficar com essa daqui. Isso ficou claro para todos? Bom, pessoal, então aqui nós já temos o nosso gráfico com as regiões superpostas. Eu vou aqui só mostrar para vocês. Aqui nós temos x2, aqui nós temos x1. Essa vermelhinha aqui, ela vai ser x1 mais x2 maior ou igual a 5. E essa outra aqui é 20x1 mais 10x2 menor ou igual a 80. Então, lembrando, essa que eu acabei de escrever, 20x1 mais 10x2, era a parte que interessava para a gente, era o semiplano que estava para baixo dela, e essa onde está em vermelhinho é a parte que interessava, é a parte que está para cima. Onde as duas regiões se superpõem, ou seja, uma fica em cima da outra, é nesse triângulo, é exatamente nesse triângulo ABC. Tá? Então, eu gostaria que vocês, se vocês não entenderam, tá, essa superposição das duas regiões, fala agora. Professor, o senhor falou triângulo ABC, mas aí tá APC, é isso? Aqui, ó, olha só, eu vou circular, tá bom? Ó, o A, B, C. Esse triângulo aqui, que está numa cor mais escura. Conseguiu ver? Sim, sim. Beleza. Então, o que vai acontecer? O que vai ser importante agora para a gente? Nós temos as coordenadas de A, de B, e se você observar o C, o x2, se vocês observarem, né? O x2 do C está aqui, ó, é o 2. Esse 2 aqui corresponde ao x2. Agora, o x1 tá meio que óbvio que é 3. Ó, tá aqui no meio do caminho entre 2 e 4. Mas não está claro. Se isso não está claro, se esse ponto de interseção não está claro, a gente precisa fazer a determinação dele algebricamente. Tá? Algebricamente. Então, como é que se faz isso algebricamente? É um sisteminha. A gente vai pegar de novo as duas equações. Vamos pegar o 20, x1 mais 10x2 igual a 80. E vamos pegar a outra, que é x1 mais x2 igual a 5. Então nós vamos resolver algebricamente isso aqui. E o que eu posso fazer? Eu posso fazer o método da adição. O método da adição, ele consiste
em tornar uma das variáveis, né, simétricas, ou seja, elas vão ter o mesmo coeficiente, só que com valores de sinais contrários. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a segunda equação, eu vou multiplicar ela toda por menos 10. Então, por que menos 10? Para poder zerar aqui com esse mais 10. Se aqui embaixo ficar menos 10, aqui em cima ela vai zerar com a de cima, com o x2 da de cima. Então eu vou repetir, vou multiplicar isso daqui por menos 10. E vou repetir, olha só, olha como é que vai ficar. A primeira não mexe em nada. A segunda vai ficar menos 10x1 menos 10x2 igual a menos 50. Aqui vamos somar as duas. 20. Professor, esse Sim. ponto que você vai chamar aí é ponto intercessor? É o ponto de interseção das duas retas. Porque assim, o que acontece? A gente precisa definir esses pontos fronteiriços, né? Aquela região mais escura, aquele vermelho ali, aquele rosa mais escuro, quase um vinho, é a nossa região alvo. É ali que vai estar a nossa resposta. Então, Beleza. a gente precisa definir esses pontos que fazem a fronteira dessa figura. Beleza? Ok, tranquilo. Então aqui nós vamos somar, fazer a soma algébrica, que vai ficar 10x1 igual a 30. Agora confirmou aquilo que a gente desconfiava. Ó. 30 dividido por 10, esse x1 realmente vale 3. Vamos calcular o x2, porque para ficar tudo bonitinho. Então aqui o x2, a gente já sabe que vai dar 2, mas vamos lá. Ó. Vou pegar a segunda equação. x1 mais x2 igual a 5. Nós vamos ter 3 mais x2 é igual a 5. Significa que x2 vai ser 5 menos 3. Então o ponto C realmente ele tem coordenadas x1 valendo 3, x2 valendo 2. Então sempre que nós estivermos fazendo um esboço que não seja para o avaliador, que não seja confiável, a gente faz esse tipo de cálculo algebricamente. Combinado? Então, eu agora, já que nós temos as 3 restrições técnicas estão aqui. Né? Estamos aqui com a restrição daquele número de minutos que o patrocinador ele dispõe, ele só pode pagar por 80 minutos de música, mas ele quer que o comercial dele apareça no mínimo em 5 minutos. E aqui estamos trabalhando com o primeiro quadrante por causa das restrições de não negatividade. Então agora a gente vai falar pela primeira vez em função objetiva. A função objetiva ela vai começar, a gente vai começar a desenhar, a gente vai começar a alinhavar para que ela possa entrar. E a determinação do valor ótimo, o valor ótimo da função objetiva, no nosso caso aqui o valor ótimo é o valor que maximiza o número de telespectadores que vão assistir aos programas A e B. Como a gente já tinha dito nas outras aulas, né, sobre modelagem, esse número de telespectadores eles dependem da quantidade o número de telespectadores depende da quantidade que o programa A vai aparecer, que ele vai ser exibido, e depende também da quantidade do programa B. Né? Vai depender, cada um dos programas atrai um determinado número de telespectadores. Então, o valor que nós vamos atingir de telespectadores depende do número de vezes que os programas serão exibidos.
Bom, aí nós, só para lembrar, né, a nossa função objetiva, a gente tinha colocado n igual a 30.000 x1, cada vez que o programa A é exibido até 30.000 telespectadores, mais 10.000 x2. Significa que cada vez que o programa B é exibido, ele atrai 10.000 telespectadores. Tá? Então, a partir de agora, no método gráfico, quando a gente precisa que a função objetiva ela passe pela região alvo e que ela atinja um valor e seja máximo desde que esteja dentro da região alvo. Como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa, na verdade, fazer um chute mesmo, mas só que esse chute é uma estimativa, né? Para falar bonitinho, uma estimativa do valor, no caso aqui de n, do número de telespectadores, e a gente vai ter que analisar quais são as possibilidades que a gente tem. Que a gente caia dentro da região alvo, que a gente caia abaixo da região alvo ou caia acima da região alvo. Aí vai depender do chute que cada um fizer. Alguma dúvida? Até agora? Está meio abstrato, mas vamos ver como é que isso funciona. É meio difícil, está meio obscuro. Dúvida vocês vão ter agora. É até prematuro eu perguntar se vocês têm dúvida, porque tem sim. Então, a gente vai pegar a função objetivo e chutar um valor para n. Como é que é feito esse chute? Ou você chuta, por exemplo, número de telespectadores igual a 200.000. Você pode fazer o chute dessa maneira e calcula os pontos na reta correspondente ao n igual a 200.000. Ou você pega um determinado valor de x1 e x2, aí você vai olhar no gráfico, o x1 e x2 aqui, ó, eles vão estar num determinado local. Esse x1 e x2. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, eu não vou fazer esse chute, tá? Mas se eu pegar esse valor aqui, ó, vamos supor que aqui seja esse valor. Esse ponto aqui que eu estou desenhando, ele está dentro da região alvo, está ali embaixo, está dentro da região alvo. Então ele tem o 2 e aparentemente aqui vale 3. Eu teria que checar na reta, mas assim, eu poderia fazer esse valor, eu poderia chutar com 2 e 3. E a gente verificaria o valor de n e ver se ele cabe dentro da região alvo. Então, são duas maneiras de você fazer chute. Tá? Duas maneiras de você estimar. Ou você joga direto um valor para n, depois calcula x1, calcula os pontos, como nós fizemos com essas retas que a gente desenhou até agora. A gente calcula os pontos, né? Lembrando que em toda reta possui infinitos pontos. Para você definir, você precisa de 2 pontos. Ou você escolhe um x1 e x2. Nós vamos fazer aqui das duas maneiras, tá? Então, esses chutes, essas estimativas, elas têm como objetivo a gente fazer a análise do comportamento da reta que define a função objetiva, para depois a gente fazer outras estimativas, outras hipóteses, até nós chegarmos à nossa resposta. O que vai acontecer? E a gente já adiantou mais ou menos na aula passada. Eu tentei fazer e não consegui. Hoje eu vou conseguir mostrar para vocês. Todos esses chutes, seja bicando 2 pontos, seja bicando um valor, eles vão gerar retas que são paralelas. Aí essa análise que a gente vai fazer com muita calma, com muita tranquilidade dessas retas paralelas. Então eu vou prosseguir aqui. Então o primeiro chute que eu vou fazer é de um valor de n. Então vou botar n igual a 30.000. Então a gente vai ficar assim, ó, 30.000 x1 mais 10.000 x2. Não vai caber. Deixa eu chegar um pouquinho mais para cá. Então o primeiro chute que eu fiz é n igual a 30.000. Então vai ficar 30.000 x1 mais 10.000 x2
igual a 30.000. Então eu faço x1 igual a 0, faço x1 igual a 0, nós vamos ter x2 igual a 3. Eu vou fazer x2 igual a 0, nós vamos ter x1 igual a 1. Então, eu já tenho 2 pontos. Eu tenho 0 e 3 e tenho 1 e 0. E o que eu vou fazer? Vou mostrar agora para vocês esse valor de N, 30.000 telespectadores, dentro da reta, e a reta que passa por esses 2 pontos, 0 e 3 e 1 e 0. Vou mostrar agora. Essa reta que está em verde, ela é o valor de N, eu até botei aqui, ó, N 30.000. Lembra que eu falei que ela passava no 1 e 0 e passava no 0 e 3. Ela segue, né? Mas a gente só vai considerar o primeiro quadrante. Agora, uma observação importante. Lembra que a região-alvo é esse triângulo aqui composto pelos pontos A, B e C? E eu falei para vocês que a reta da função objetivo precisa estar dentro da região-alvo. E essa reta verdinha aí, ela não está dentro da região-alvo. Então, o que a gente precisa fazer? Precisamos fazer um outro chute, de modo que essa reta entre na região-alvo. Como a gente está aprendendo, vejam bem, quero deixar isso bem claro. Eu vou fazer vários chutes aqui, tá? Para mostrar para vocês, primeiro, que as retas são paralelas. Tá? Como é que vocês fariam na prática? Daria para ir direto daqui para a resposta correta. Não precisaria ficar passando de ponto por ponto, porque a partir do momento que vocês conseguirem identificar onde está o ponto que gera, no caso aqui, o número máximo de telespectadores, vocês poderão ir direto para esse ponto, sem necessidade de ficar fazendo o que eu vou fazer agora, que eu vou mostrar vários pontos. Não há essa necessidade. Tá? Então, primeiro aqui a gente só está aprendendo, só estou fazendo em termos de aprendizado. Eu já adiantei para vocês que as retas que são oriundas da função objetiva, elas são retas paralelas. Então, deixa eu só colocar aqui, ó, N é igual a 30.000 x1 mais 10.000 x2. E para traçar essa reta N 30.000 que está ali, eu disse que o número de telespectadores, o chute que eu dei, a estimativa que eu fiz, tá, foi de 30.000 telespectadores. Então, esse chute, a reta caiu fora da região-alvo e abaixo da região-alvo. Então, a análise que a gente precisa fazer é que cabe um aumento. Esse número de 30.000 está abaixo do esperado. Então, dessa vez agora, eu vou fazer uma outra hipótese. Tá? Vejam bem, esse ponto B, vamos olhar aqui para o ponto B, esse que eu circulei agora, ele tem coordenadas, eu vou botar aqui, ó, B tem coordenadas 0 para x1 e 5 para x2. E esse ponto B, ele está dentro da região-alvo. O ponto B pertence à região-alvo. Então, o que eu vou fazer? O que nós vamos fazer? Vamos pegar a função objetivo, e vou substituir no lugar de x1, eu vou colocar 0, no lugar de x2 eu vou colocar 5. Eu vou ver o que vai acontecer. Então, ó, quanto vai ser o n? Então, ó, B, o ponto B pertence
a região alvo. Ou seja, eu vou colocar um valor de n dentro da região alvo. Ele seria candidato, esse valor de n que passa pelo ponto B, ele seria um valor candidato ao valor máximo. Então vamos ver como é que fica. Aqui vai ficar 30.000 vezes 0 mais 10.000 vezes 5. Então o n, nessas condições, vale 50.000. Então o que vai acontecer? Eu vou ter uma reta paralela à reta verde e que passa pelo ponto B. É isso que eu vou mostrar para vocês agora. Antes, n 30.000, essa aqui, ó, essa primeira daqui, essa segunda, vocês conseguem ver que elas são paralelas, ó? É o n 50.000. Ela está passando exatamente pelo ponto B. Então o que acontece? A partir de agora, nós já temos uma reta passando pela região alvo. Nós já temos um valor de n candidato a valor máximo. O valor de n, 50.000. Só que a gente precisa analisar da seguinte maneira. Se nós traçarmos outras retas paralelas subindo, tá? Na direção, por exemplo, indo no sentido do ponto A, se eu trouxer uma reta paralela. Professor, Sim. como que você escolheu o sentido da reta? Isso que eu não entendi. O sentido da reta, são retas. O que acontece? Quando você tem assim, ó, deixa eu ver se não escreve. Depois eu apago. Aqui, por exemplo, ó, você tem essa reta. Pode dar pausa aí no vídeo se quiser. Tudo bem. Nós tínhamos essa reta aqui, ó. A primeira que eu fiz. 30.000 x1 mais 10.000 x2 é igual a 30.000. Você lembra que a gente determinou? Eu falei assim para vocês. Ela vai passar no ponto 1, 0 e 0, 3. Aqui, ó. Olha ela aqui passando no 0, 3 e aqui no 1, 0. Muito bem. Então eu já tenho exatamente a direção que ela vai seguir. Ela vai fazer esse ângulo aqui. Quando a gente fez no gráfico anterior, quando eu peguei a função objetivo e joguei 0 e 5, eu estou determinando a seguinte equação. 30.000 x1 mais 10.000 x2 igual a 50.000. Sabendo que essas duas retas aqui são paralelas e que essa reta daqui passa no ponto 0,5. Foi a estimativa que a gente fez. Olha ela aqui, ó, passando no 0,5. Lembra disso? Então o que acontece? A direção das retas, a posição que elas ficam, elas sempre vão ser paralelas umas às outras. Qual foi paralela a quem? Então eu defini a primeira reta. Aquela primeira lá que a gente fez, além de ser importante para que nós estimássemos um valor do número de telespectadores, ela serviu para dar a direção de todas as outras. Então qualquer estimativa que vocês venham a fazer daqui para frente, ela sempre vai ser feita com retas paralelas à primeira estimativa que vocês fizeram. Ficou claro? Ficou, professor. Entendi, valeu. Bom, então o que aconteceu? Eu já tinha falado para vocês que com a N50.000 aqui, ó, com essa N50.000, que é essa segunda reta aqui, eu já estou dentro da região alvo. Só que não é um valor satisfatório. Por quê? Cabe
cabe nós traçarmos uma outra reta paralela e vai subir na região alvo. Vocês viram aqui, ó, quando eu estava fora da região alvo, o primeiro valor de N foi 30.000. Aí eu entrei aqui na região alvo com B, o segundo valor de estimativa deu 50.000. Se eu subir, se eu traçar uma paralela na direção de A, para chegar lá no ponto A, cujas coordenadas são 0 de x1 e 8 de x2, o que vai acontecer? Isso aí eu já posso afirmar que o valor de N vai ser maior que 50.000. Agora, a pergunta que eu faço, né, a pergunta que eu vou jogar, né, para vocês já irem construindo o raciocínio. Esse valor de N que vai passar pelo ponto A, será que ele vai ser o valor máximo? Então é isso que a gente vai fazer. Então eu vou colocar aqui, ó, a reta paralela a N 50.000, vamos botar assim, e que passa pelo ponto A é o valor máximo de N. Então, vamos ver. Se ela passa pelo ponto A e o ponto A tem coordenadas 0,8, então o N dela vai ser 30.000 vezes 0. Professor, Pode falar. se no caso, quando o exercício pergunta, por exemplo, para minimizar as perdas, nesse caso a gente usaria o B, porque aí ele seria mais baixo, né? Sim, exatamente. Você já sacou o que teria, onde seria o valor mínimo, dentro da região. Aí, perfeito. Aí como ele quer o número mais alto de espectadores, então a gente pega o valor mais alto, que é o B, que é o A. Você já pegou o espírito da coisa. Legal. Então aqui nós vamos ficar com 80.000 telespectadores. Tá? Então, professor, agora, então engajando na pergunta aí, se eu quisesse, ao invés de chutar um número, já pegar um ponto e jogar, eu poderia também? Pode. Você joga, ou você tem as duas possibilidades. Ou você joga um número, ou você, como eu fiz agora, esse 80.000, eu comecei com um ponto. Eu usei esse ponto 0,8 aqui, ó. Esse 0,8 eu joguei aqui, para depois achar o N. Entendi. Eu pensei a mesma coisa que o Arthur agora. Beleza. Porque aí a gente já iria direto no ponto, ia diminuir esse caminho todo. Não, isso. O que acontece? Eu estou mostrando para vocês, até para vocês formularem, vocês já estão conseguindo pensar em cima do problema. As possibilidades. Eu não preciso bicar um valor, eu posso jogar os pontos. Pode. Entendeu? Vocês daqui a pouco vão aqui eu vou fazer, vocês vai aparecer no final das contas, vão aparecer 4 retas. Na verdade, você não precisa fazer 4 retas. Você vai fazer uma, você vai bicar um valor do ponto, aí vai ser com você. Cada um, se você achar mais confortável, chutar um valor, o valor do ponto, e depois calcula o N, beleza. Se você ficar mais confortável chutando o valor de N, também não tem problema. Isso aí é de acordo com o desenvolvimento que cada um consegue dar a questão. Tá? Aí é com vocês. Mas é perfeitamente aceitável. As duas maneiras são perfeitamente aceitáveis. Na verdade, então, você vai ficar com o primeiro chute e a segunda reta que vai ser traçada já vai ser a reta, vai ser o resultado. Não vai precisar traçar 4 como eu vou fazer aqui. Ok? Então aqui, o que aconteceu? Eu tenho um valor que passa pelo ponto A. A reta que vai passar pelo ponto A, ela vai ser paralela a essas duas aqui. Tá? E vai passar pelo ponto A. Então vamos ver como é que ela vai ficar. Olha lá. Tá vendo? Essa N 80.000 foi a que a gente calculou na tela anterior. Já tínhamos essa N 50.000 e a N 30.000.
Então vocês observem as 3 retas verdes, ó. Você consegue ver melhor esse verde aqui embaixo, ó. Elas são paralelas. E o que acontece nessa N80.000? Nós só estamos aumentando os valores do número de telespectadores. Então o que vai acontecer? Nós estamos num aumento, retas paralelas, e vocês podem observar aqui onde eu estou com o lápis, ó, sem escrever, ó, essa parte aqui significa que ainda cabe um aumento. Cabe um aumento para o valor de n. Então, o que eu vou ter que fazer na prática? Eu vou ter que chegar com uma reta paralela, vou ter que chegar mais a uma reta paralela que vai chegar mais para a direita. Vocês observem que N30.000, comparando N30.000 com N80.000, a gente traçou retas paralelas chegando para a direita. Só que a região alvo, ela ainda comporta que a gente chegue mais para a direita. Vocês conseguem enxergar isso? E aí eu faço uma pergunta, se vocês quiserem, eu vou fazer uma pergunta para alguém responder. Até onde eu vou chegar com essa reta? Essa minha reta, ela vai chegar até onde? E ela tem que estar dentro da região alvo, num valor extremo da região alvo. Até onde que eu vou poder chegar? Até o ponto C. Até o ponto C. Até o ponto C, exatamente isso. Tá? Então, e nós já calculamos ele lá atrás, né? A gente já havia calculado que o ponto C, o x1 vale 3 e o x2 vale 2. Tá? O que isso vai significar, esse 3 e 2? Significa que o programa A vai ser exibido 3 vezes e o programa B vai ser exibido 2 vezes. E ele vai gerar um valor do número de telespectadores. Então aqui, ó, o número de telespectadores que ele vai gerar vai ser 30.000 vezes 3 mais 10.000 vezes 2. Então nós vamos ficar com 90.000 mais 20.000. Vai dar 110.000 telespectadores. Então, só recapitulando, e eu vou mostrar isso daqui a pouquinho, né? A gente veio aumentando, né, devagarzinho os valores. Primeiro, esse N30.000, eu fiz esse chute do N30.000, por quê? Para mostrar para vocês uma reta que não pega a região alvo. Depois eu peguei o valor, o menor valor que estaria dentro da região alvo, foi de propósito. Seria a reta paralela a N30.000, que passava pelo ponto B. Aí o que a gente fez com o ponto B? Ele tem coordenadas 0 e 5. Esse 0 e 5 nós jogamos na função objetivo. Achamos aquele valor de N 50.000. Foi o que vocês sugeriram agora, que acharam melhor fazer dessa maneira. A gente foi e jogou. Depois, eu falei assim, poxa, cabe a gente pegar uma outra reta paralela, chegar mais para a direita do gráfico. Será que eu consigo um valor maior? Aí o que nós fizemos? Pegamos o valor de 0 e 8, que são as coordenadas que correspondem ao ponto A, e encontramos aquele valor de N 80.000. Aí chegamos agora, poxa, mas ainda, se nós chegarmos mais para a direita, a gente pode aumentar o valor de N. Só que nós temos um limite. Aí vocês acabaram de concluir que o limite é o ponto C. E o ponto C, que a gente já tinha calculado lá atrás, algebricamente, né? São os valores 3 e 2. 3 para x1, 2 para x2. O que é o x1? Número de vezes que o programa A é exibido. O que é x2? O que é o 2? É o x2. E o que é x2? É o número de vezes que o programa B é exibido. Então, eu pego esses valores desse ponto, jogo na função objetivo e a gente calcula o número de telespectadores. Entendido isso, gente? Só que não precisaria a gente traçar todas essas retas.
Se eu pegasse uma reta, vocês vissem que cabia um aumento, simplesmente traçava a reta paralela, vocês pegavam a paralela e levavam até C. Bastava isso. Como a gente está mostrando para vocês aqui, se eu fosse falar assim, pega a paralela e joga até C, não ia ficar muito legal de entender. A gente foi construindo devagarzinho esse raciocínio. E agora eu só vou mostrar para vocês. Aqui nós temos onde eu escrevi N máximo. Só recapitulando, por quê? Todas as retas são paralelas, eu cheguei o máximo que eu pude para a direita. Se eu chegar mais um pouquinho, eu já não pego mais a região alvo, é por isso, né? Então, só lembrando que a função n é 30.000 x1 mais 10.000 x2. Esse ponto C tem coordenadas 3 para x1 e 2 para x2. Então a gente chegou aqui 30.000 vezes 3 mais 10.000 vezes 2, que deu 110.000 telespectadores. Então, para que esses 110.000 telespectadores sejam atingidos, o programa A ele tem que ser exibido 3 vezes, o programa B tem que ser exibido 2 vezes. Lembrando, né, que o programa A tem 20 minutos de música e o programa B tem 10. Então aqui dá 3 vezes 20, 60, mais 20, 80. Lembra que na restrição fala que tem que ter no máximo 80 minutos de música? E ao mesmo tempo, se o programa A aparece 3 vezes e o programa B aparece 2 vezes, são 5 minutos de propaganda. E o anunciante quer que a propaganda dele apareça no mínimo 5 vezes. Então foi no mínimo mesmo, o número mínimo mesmo, e gerou os 110.000 telespectadores. Pessoal, esse exercício das tintas, se eu não me engano, é o exercício 5 dessa lista que eu passei para vocês, essa lista para avaliação. Então diz que um fabricante de tintas são dois tipos, qualidade padrão, qualidade superior. Ele fabrica com pigmento e resina. A padrão, 2 unidades de pigmento e 3 unidades de resina. Para cada unidade fabricada, é fabricada e é vendida com lucro de 1, a tinta padrão. E a tinta de qualidade superior, 4 de pigmento e 2 de resina. E o lucro é de 1,50. Estoque de pigmento de 12 e 10 unidades de resina. Então, nós temos aqui, a função objetiva é lucrar o máximo possível, né? Temos aqui já função objetivo. As restrições com relação a pigmento e com relação à disponibilidade de resina. Lembrando, né, que a gente não vai ter quantidades negativas. Eu não vou representar isso na hora de fazer a reta. Eu só vou informar que a gente vai trabalhar no primeiro quadrante. Bom, essa primeira nós vamos transformar essa primeira equação numa equação 2x1 então interseção. Ô professor, Sim. tem como dar uns 5 minutos aí pra gente tentar fazer? Tá, tem sim. Tudo bem. Eu vou fazer. Então a gente volta às 7h20. Eu só vou aqui rapidinho. Que eu botei o ar-condicionado aqui, tá na era do gelo aqui, né? Vou ajeitar o ar-condicionado. Em 1 minutinho eu já volto. Qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, é só perguntar. Eu só vou ali 1 minuto. Valeu. Bom, então a gente tem a equação e vamos fazer interseção com o eixo x1. Então x1 igual a 0. Aliás, o eixo x2. x1 igual a 0. Então nós vamos ter 3 vezes 0
mais 2x2 igual a 10. 2x2 igual a 10. x2 igual a 5. Então o ponto aqui que a gente vai utilizar vai ser 0 para x1, 5 para x2. Nós poderíamos usar x2 igual a 0. Aí nós ficaríamos com 3x1 mais 2 vezes 0 igual a 10. Então, 3x1 igual a 10, x1 igual a 10 terços. Só que esse ponto, 10 terços e 0, ficaria ruim da gente representar se nós não tivéssemos um software para nos ajudar. Então, a gente define um outro valor de x2. Então, x2 igual a 2, por exemplo. Então, nós vamos ter 3x1 mais 2 vezes 2 igual a 10. 3x1 igual a 10 menos 4. 3x1 igual a 6. Então, x1, 6 dividido por 3, igual a 2. Então, o ponto que a gente vai usar aqui, ó, x1 igual a 2, x2 igual a 2. Nós vamos pegar esses dois pontos para construir as retas. Então, como é que a gente faria? Nesse daqui, antes de nós mostrarmos lá no software, x1 e x2, então 0 e 3, e 0 e 6. 6 e 0. 6 e 0. Então temos a região de cima e a região de baixo. A gente vai pegar o 0, 0 e testar. Então vamos pegar aqui, ó, 2 vezes 0 mais 4 vezes 0 menor ou igual a 12. Então 0 é menor ou igual a 12? Isso aqui é verdadeiro. Então a região que vai ser pintada é a região que o 0, 0 pertence, que é a região de baixo. Nesse outro aqui, vou fazer vamos pegar o ponto 0 para x1, 5 para x2, esse ponto aqui. E o outro ponto, a gente não escolheu a interseção com eixo, então vamos escolher, pegamos o 2 e 2. Então pegamos 2 para x1, 2 para x2, esse ponto aqui. E a reta vai ter que passar por esse ponto, 2 e 2, e por esse ponto que é o 0, 5. Seria essa reta aqui. E que ponto seria esse daqui, ó? Aqui é o 10 terços. O 10 terços é a interseção com o eixo x1. Tá? Então tá tudo amarrado. Tá? Tá tudo amarradinho. Fazendo o teste do 0, 0, a gente vai ter assim, 3 vezes 0 mais 2 vezes 0, menor ou igual a 10. O 0 é menor ou igual a 10? Verdadeiro. Então, a parte que contém o 0, 0, o semiplano que contém o 0, 0, é o semiplano que vai ser o escolhido. Para você não entendi o gráfico, não. O gráfico. Esse que o senhor está pintando agora de amarelo. Porque que eu fiz com o valor de x1 igual a 0 e x2 é igual a 2. Não pode. Aí o meu x2 ficou igual a 5 e o meu x2 ficou igual a 2. Não, tá errado. Por que tá errado? Isso Você tem que... podia. Hã? Não, você usou... Mas olha só, aqui, eu não falei que eu falei usando x2 igual a 2? Não usei x2 igual a 2? Aham. Então aqui, ó, x2 igual a 2. Eu coloquei aqui no lugar... Eu coloquei esse x2 igual a 2 aqui, ó. Então ficou 3x1 mais 2 vezes 2 igual a 10. 2 vezes 2 aqui dá 4. Aí você tem que passar esse 4 para cá. Aham. Aí deu o outro. Então o x1
ficou igual a 2. Sim. Ok? Então, Ok. na hora de marcar o ponto, eu vou marcar x1 igual a 2, x2 igual a 2 também. Aqui, ó. x1 igual a Aham. x1. Aqui, ó. x1, 2. E o Sim. x2, 2 também. O ponto é esse aqui. Ao invés de ser esse daqui, Ah, beleza. entendi. E aí eu uni esses dois Entendi. pontos, ó. Olha lá. E deu essa reta daqui. Tá, Entendido? entendi. Aham. Então, Então a minha reta, no caso, ela não ia até o final. Ela ia só ser esse tracinho do 5 ao 2. não. Você tem que traçar ela toda no primeiro quadrante. Do jeito que eu coloquei aqui. Ah, tá. Tá legal? Tá, entendi. Então, Entendi. pessoal, Beleza, valeu. agora o que eu vou fazer? Eu vou mostrar esses dois gráficos que eu fiz aqui, um esboço, né? Um esboço bem esboço mesmo. Agora eu vou mostrar essas duas regiões superpostas no mesmo sistema ortogonal. Lembrando que essa daqui, essa que está de verde, é essa que está de verde é a reta, deixa eu ver aqui, 3x1 mais 2x2 igual a 10. E essa que está nesse negócio, parece um lilás, essa daqui é a cadê? 2x1 mais 4x2 igual a 12. Lembra que a gente achou o ponto 0,5 e 2 e 2? Aqui, ó. 0,5, tá aqui, ó, que eu mostrei como ponto D. E tá aqui, ó, o 2 e 2. Tá aqui o 2 e 2. Sendo que a reta, conforme a gente acabou de falar, ó, ela continua. Eu tenho que mostrar ela toda no primeiro quadrante para poder definir qual é a região que está sendo que é composta no primeiro quadrante. Então, a superposição das duas regiões dá essa figura aqui, ó, esse quadrilátero aqui, que passa pela origem. Ó, o quadrilátero está aqui na origem, vai lá no ponto A, vem aqui nesse ponto que eu vou chamar de ponto E, e vai no C. Então a região alvo, vou escrever aqui, ó, região alvo é o quadrilátero. Vou chamar de O, A, E, C. Conseguiram enxergar isso? Muito bem. Então vamos. Deixa eu só ajeitar meu notebook aqui que tá. Já vai prosseguir. Bom, pessoal, esse ponto 2 e 2, ele, além da gente já ter feito ele, né, eu não queria usar, porque assim, eu queria forçar para a gente fazer aquele sistema para poder definir. Mas uma vez que a gente já definiu, né, não tem necessidade da gente fazer o sistema. Então aqui a gente já definiu que esse ponto é o 2 e 2. Esse ponto C, esse sim eu preciso definir, né? A gente já tinha falado lá, mas ele é o 10 terços e o 0. Aqui o ponto A, ele é o 0 e 3. E aqui é a origem. Então a região alvo é o quadrilátero OASC. Tá? Bom, vamos, antes de passar para o próximo
para a próxima tela, vamos falar um pouquinho sobre a função objetivo, né? De novo, a função objetivo nesse caso também é uma maximização de lucro, né? Dessa vez com a venda das tintas de dois tipos, tinta do tipo padrão e a tinta do tipo superior. E esse lucro vai depender da produção de cada tipo de quantidade, da quantidade de cada tipo de tinta que for produzida. Tá? Então, de novo, para a gente chegar num valor máximo, a gente precisa fazer pelo menos, vocês já sacaram desde o exercício anterior, né, que a gente precisa fazer pelo menos uma estimativa. A gente precisa pelo menos dar um chutinho para saber se esse chutinho que a gente vai dar vai cair dentro da região alvo ou não. E os outros valores, na verdade, vocês sabem que vocês vão precisar fazer só mais um valor para poder fazer o ajuste. Tá? Ele vai ser para cima ou para baixo. Vocês vão aumentar ou diminuir de acordo com a necessidade do problema de vocês. E para fazer esse chute, o que a gente precisa fazer? Vocês também já até me questionaram sobre isso. Muito bem questionado, por sinal. Eu posso jogar um valor de lucro ou eu posso pegar dois valores, tipo, o valor do ponto, o valor de x1 e x2 do ponto, jogar na função. Tá aí, eu tenho um chute. Né? Na verdade não é um chute, é uma estimativa, é um chute consciente, vamos dizer assim. Então, para mostrar para vocês nesse daqui, eu vou fazer também de novo. Eu vou fazer devagar, eu vou mostrar passo a passo. A partir da semana que vem, eu vou dar o primeiro chute e vou já vou depois direto para o valor ótimo da gente. Tá? Hoje não, hoje a gente está devagar. Eu não conheço nenhuma criança que sai do colo da mãe e vai correr direto à maratona. Então a gente começa, sai do colo, vocês estão saindo do meu colo, a gente está engateando, mas semana que vem vocês já estão querendo correr a maratona. Então, aqui o primeiro chute que eu vou fazer, a primeira estimativa que eu vou fazer, eu vou dar um valor para o lucro. Tá? Então assim, eu não tenho a menor... Eu até faço uma noção. Vocês, à medida que vocês forem fazendo esse tipo de exercício, vocês vão ter cada vez mais noção do primeiro chute que vocês vão dar. De repente vocês já vão dar um chute dentro da região alvo. Por exemplo, eu poderia dar um chute aqui, ó. Deixa eu mostrar. Pegando esses pontos aqui. Que ponto é? Esse ponto aqui tem que coordenadas? Responda aí para mim esse ponto. Quais são as coordenadas dele? 1 e 1. 1 e 1. Tá dentro da região alvo? Tá. Tá. Dependendo da inclinação, obviamente a gente vai precisar de um outro valor. Para maximizar, a gente teria que chegar mais para cima. A gente teria que fazer uma reta paralela à reta que vai passar aqui, só que jogando para cima. Tá? Então assim, vai de acordo com o que vocês forem se desenvolvendo. Nessa primeira semana, o que eu vou mandar para vocês, não hoje, devo mandar amanhã, uma listinha eu vou dar 2 exercícios para vocês. É de treino, tá? Não é avaliativo ainda não. É um treino para a gente fazer, para a gente discutir e resolver na semana que vem, tá? E semana que vem a gente já começa o simplex. Mas assim, para vocês já terem noção o que vão fazer. Quando eu for resolver, eu vou dar o primeiro chute e a segunda reta que eu vou dar já vai ser a resposta. Eu não vou fazer com 4 retas como eu fiz aqui e eu vou fazer agora com 3. Tá? Na primeira eu fiz 4 retas. Eu fiz 3 retas e na quarta foi a resposta. Aqui eu vou fazer 2 e a terceira vai ser a resposta. Então eu vou mostrar a primeira, eu vou dar um chute. No caso eu vou escolher que o lucro é igual a 9. Tá? Para o lucro dar 9, o que vai acontecer? Eu vou ter 1x1, que é a função objetivo. Né? A função objetiva é maximizar o lucro, mais 1,5 x2. Eu vou dizer que isso é igual a 9. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer x1 igual a 0. Eu vou ter que 1,5 x2
é igual a 9. Significa que o x2 é igual a 6. Então, x1 igual a 0, x2 igual a 6. E eu vou fazer x2 igual a 0. A gente vai ter 1x1 é igual a 9. Né? Tá aí o ponto. x1 igual a 9. Então vai ser 9 para x1, 0 para x2. Então, a gente já pode, com esses dois pontos, colocar o valor da reta lucro igual a 9. Vamos ver aí como é que faz isso. Então está aqui, pessoal. Lucro, essa reta, não sei qual é a cor que aparece aí. Eu acho que é deveria ser o azul, mas eu acho que para vocês aparece mais como preto. Essa aqui, ó. Lucro 9. Lembra que eu botei, ó, 0, 6 e 9, 0. A região alvo está aqui, ó. Esse aqui foi o que eu chamei de ponto E. Origem A, E, C. Vocês podem notar que lucro igual a 9, está muito fora da região alvo. Tá claro isso? A região alvo está aqui embaixo. A curva lucro igual a 9 passa lá em cima. Então o que a gente vai ter que fazer? Efetivamente, vai pegar uma reta paralela a essa reta lucro 9 e vai chegar lá mais para baixo para que ela entre na região alvo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma estimativa aqui para ela entrar na região alvo. Óbvio que eu poderia já dar a resposta, mas a gente, como eu falei para vocês, eu vou primeiro ir mostrando para vocês aos pouquinhos. Eu vou fazer essa reta aqui é paralela. Então, o que nós vamos fazer? Ó? Traçar, deixa eu escrever aqui. Vamos traçar uma reta paralela a L9 e que passe na região alvo. Ora, eu vou pegar o ponto A. O ponto A ele está dentro da região alvo. Quais são as coordenadas dele? 0 para x1 e 3 para x2. É exatamente isso que eu vou fazer. Ó. Então o lucro vai ser 1 vezes 0 mais 1,5 vezes 3. Então vai dar um lucro de 4,5. Será que esse é o lucro máximo? Eu vou colocar aqui o próximo gráfico para a gente ver a percepção visual de que se a gente vai ter ou não o lucro máximo com esse valor de 4,5. Lucro 4,5. Ele passa ali no ponto A. Aqui, ó. Lucro 4,5. Essa reta aqui que é paralela a lucro 9. Ó, essas duas retas aqui. Essa reta com essa daqui são retas paralelas. A lucro 4,5 ela está dentro da região alvo. Olha lá. Ela passa dentro da região alvo. Então, ou seja, eu diminuí o lucro de 9 para 4,5. Agora, vocês conseguem perceber que cabe um aumento, ou seja, cabe que eu faça o traçado de uma outra reta paralela a qualquer uma dessas duas, ou a L9 ou a L4,5, de modo que eu atinja o lucro máximo, ou seja, eu vou chegar para cima, uma reta paralela,
E essa reta paralela, eu não vou nem perguntar, que eu sei que vocês já sabem a resposta. Ela vai ter que passar pelo ponto E, para dar para a gente o lucro máximo. Por quê? O ponto E, dentro dessa inclinação de reta da função lucro máximo, que é essa daqui, né? Lembrando, ó, 1, x1 mais 1,5, x2. Então eu vou pegar uma reta paralela a L4,5, que esteja dentro da região alvo e que atinja o valor máximo. E ela vai atingir o valor máximo no ponto E. Então, vou escrever isso aqui, ó. O lucro máximo é atingido quando x1 igual a 2 e x2 igual a 2, ou seja, é o ponto E, quando passa pelo ponto E. Então, vamos traçar uma reta paralela a L9 ou L4,5 e que passe pelo ponto E. Vê se ficou claro para vocês isso daí. Se alguém tem alguma pergunta, faça agora ou faça daqui a pouco, porque em instantes eu vou passar essa tela aqui. Deixa eu só beber uma água. Então, professor, eu entendi. Só que eu fiz diretamente jogando o valor do ponto E. Aí, para tirar a prova real, eu joguei o valor do ponto C. Aí o ponto E deu mais alto. Beleza. Só que ali no início, quando você joga um valor estipulado, a gente acha o sentido da reta, né? Então sempre é necessário a gente jogar aquele valor, meio que aquele chute. Perfeito. Essa tua análise foi... Eu fiquei até orgulhoso, porque fiquei orgulhoso por dois motivos. Da tua análise, que foi... É Arthur que está falando? Sou eu. Então, a tua análise foi legal, porque assim, você entendeu exatamente, e eu acho que eu consegui fazer, eu estou orgulhoso de mim, que eu consegui fazer entender, porque a gente está numa nova concepção de aula, e eu não estou vendo vocês. Né? Então, assim, eu estou falando, e assim, eu estou procurando falar de uma maneira que vocês entendam, que vocês venham a entender, que vocês tirem essas conclusões, né? Acaba sendo assim uma aula muito mais, digamos, requer muito mais atenção de todo mundo, minha e de vocês, né? Porque senão a gente se perde. E eu tô feliz que eu tô conseguindo, através das palavras, conseguindo chegar até vocês. E essa conclusão isso que você falou agora é muito importante, né? O primeiro chute, seja ele qual for que você vai dar, ele vai servir exatamente para dar direção das outras retas. E assim, você não tem necessidade, exatamente como você falou, não tem necessidade de outras. Você já sabe onde que vai bater, onde que vai ser o ponto máximo, de acordo com aquela inclinação da primeira reta. Então bastava aqui nesse caso pegar L9 e trazer até o ponto E, que a gente sabe que ela vai ser, aí que seria importante fazer realmente no papel, né? Você fazer com a régua, trazer uma reta paralela até o ponto E, que aí você vai ter a sensibilidade que aquele ponto ali é o ponto máximo. Se você descer mais, você não vai estar com o valor máximo do lucro. Perfeito, Arthur. Legal. Muito bom. Professor, valeu, obrigado. A última dúvida é a seguinte, na hora que a gente joga o valor lá no L, a gente tem que zerar o X1 e zerar o X2 depois para a gente poder ter os números. Foi só essa parte que eu perdi.
Na L9. Então vamos lá. Na L9, com o que a gente ficou? Com isso aqui, ó. Deixa eu escrever. A gente ficou com isso. 1x1 mais 1,5x2 igual a 9. Aí aqui eu zerei x2. Aí ficou x1 igual a 9. Olha aqui, ó. x2 igual a 0. x1 igual a 9. Olha ele aqui, ó. Viu? Ah, beleza. Foi só A essa outra parte que eu mesma perdi coisa, mesmo. tá? Então o que a gente vai fazer? Vai trazer uma reta. Vamos trazer, conforme eu escrevi ali. Vamos traçar uma reta paralela a L9 ou L4,5 e que passe pelo ponto E. É exatamente isso que a gente vai fazer. Eu vou mostrar para vocês aqui na próxima tela. E depois eu vou editar esse vídeo. Vou colocar para vocês. Então assim, eu não coloquei a segunda parte. Vocês devem ter visto que eu coloquei da aula passada, eu coloquei a primeira parte, não coloquei de propósito a segunda parte, porque eu queria dar esse feedback para vocês, né, do que não tinha ficado legal. Eu acho que hoje ficou legal, né, eu acho que eu consegui contornar isso daí. Tá? Eu vou dar para vocês 2 exercícios, um de maximização, outro de minimização, para vocês fazerem. Não vale nota. A gente faz a correção na primeira hora da semana que vem, da aula da semana que vem. Na segunda hora, a gente vai começar a ver o simplex e eu vou passar a parte de avaliação de resolução de modelos matemáticos em programação linear pelo método gráfico. Tudo bem? Então, pessoal, Valeu, Bruno. Show de bola. agradeço aí a presença de vocês. A gente se fala na semana que vem. A gente vai. Qualquer coisa também durante a semana. É só chamar. Valeu, pessoal. Boa noite então para vocês. Professor, o senhor vai dar nota para aquele trabalho que o senhor passou? Só uma dúvida. Vou. Aí vai falar pra gente? Eu vou passar eu devolvo para vocês por e-mail. Beleza, obrigada. Bom? Nada. Tchau, gente. Professor, Boa noite. rapidão. Valeu. Tchau, professor. Obrigada. Professor, Sim. Pode falar. qual o nome desse aplicativo que o senhor grava aí, a aula? Ai, peraí. É Movavi. Bovasg. Movavi. M-O. Lovav. Eu vou soletrar. M de Tá. mamãe, O, V de Vitor, A, V de Vitor, I. Movavi. Tá? Obrigada. Nada, gente. Então, uma boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Boa noite.